Boa tarde mais uma vez a todos. Estamos prosseguindo na gravação da sessão de julgamento dia 6 de outubro de 2020, tarde, da segunda turma, segunda Câmara, segunda sessão de julgamento do CARF. Vamos passar a apreciar agora a temática de contribuições previdenciárias e pelo processo número 85, relatoria do Dr. Leonan Rocha de Medeiros, a quem passo a palavra nesse momento. Obrigado, presidente. Item 85. Cuida-se de recurso voluntário relativo à decisão da 5ª turma da DRJ de Florianópolis, que julgou procedente em parte a impugnação. Foi firmada tese de decadência, aplicando súmula vinculante número 8, a DRJ fixou essa tese, e entendeu que tinha vício insanável, que o vício era ausência de fundamentação legal, vício insanável, retificação, nulidade, e ela refutou essa tese. O lançamento foi sumariado do seguinte modo: trata-se de notificação do lançamento, NFLD, referente à contribuição indevida à Seguridade Social, descontada dos segurados empregados e contribuintes individuais, relativa ao período de janeiro de 99 a abril de 2007, não recolhidos pela empresa na época própria. Eu vou ler só os trechos destacados. A impugnação foi sintetizada da seguinte forma: o sujeito passivo alega decadência, aduz que o fato da senhora Priscila ter recebido o AR não demonstra vínculo societário com a impugnante, e que ela, na ausência dos sócios, comparece para repassar orientações de seu pai aos empregados, com caracteriza de vínculo empregatício ou societário. Não havendo fundamentação para exigência, requer o cancelamento. Foi feita uma diligência, em análise preliminar foi constatado que o anexo denominado Fundamentos Legais trouxe a legislação que fundamenta o lançamento do crédito de seguridade social pertinente à contribuição de segurados empregados, trabalhadores temporários e avulsos. Todavia, não constou aqui em base a exigência para contribuintes individuais referenciada no relatório fiscal. Faça divergência entre o histórico no relatório fiscal e os fundamentos legais do débito, no que diz respeito à exigência da contribuição social aos contribuintes individuais. Os autos foram baixados em diligência para esclarecimento por parte da autoridade lançadora, e que também fossem segregados os lançamentos para segurados empregados e contribuintes individuais, a fim de possibilitar provável retificação na impossibilidade de correção dos fundamentos legais do sistema de cobrança. Em devolução, a autoridade lançadora apresentou os valores apurados para os empregados e contribuintes individuais, que não há possibilidade de complementar a fundamentação legal informando a legislação que embasa a exigência da contribuição de contribuintes individuais. A tese de defesa foi acolhida em parte, conforme bem sintetizado na emenda Talhures. Ao final, consignou-se que, por unanimidade de voto, julgava procedente em parte do lançamento para anular em parte o levantamento da rubrica 11, segurados, no que diz se refere a contribuintes individuais, competência 5, 2003 a 4, 2007, no valor de... Aí tem um valor aí, exonerando o crédito do valor originário de tanto, para de competência janeiro de 99 a 11 de 2002, 13 de 2002, por força da decadência, e manter a exigência do valor tal. No recurso voluntário, o sujeito passivo reitera os termos da impugnação nos pontos em que foi vencido, postulando a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento para reconhecer a decadência da competência 12/2002. Então, a única controvérsia é a competência 12/2002. O recurso é conhecido, tempestivo com isso, a decadência. A defesa para o lançamento, notificada em 27 de 2 de 2008, advoga que se operou a decadência da competência 12/2002. É a única controvérsia. A DRJ sustenta que a competência 12/2002 não possui recolhimentos em GPS, pelo que tem aplicável a regra do 1731, 7N, que, portanto, não houve decadência. Pois bem, não existe razão recorrente. Ora, como não houve pagamento na competência 12/2002, a decisão está correta, isto é, o termo ACO é 1 de 1 de 2004 e o termo adquém 13 de 12 de 2008, aplicando-se a regra do 1731. E a notificação foi 27 de 2 de 2008, então, sem decadência, né, que provimenta o recurso. É como voto. Ok. Ok, alguma dúvida? Vou conferir aqui a ciência. Foi realmente só... Então, eu vou passar a votação aqui, gente. Mário? Acompanho o voto do relator, presidente.
Acompanho também. Só uma coisa, eu acho que o lançamento foi a folha 61. Eu abri o processo aqui, o lançamento, a data. Estou com 25/2. Eu só de. Quer dizer, não sei se é erro, né? Eu estou com 25/2/2008, não é 27/2. Na folha. A notificação, acho que 25 deve ser o lançamento, o auto de infração, e 27 foi notificado. Não, aqui eu estou aqui. Notificação de lançamento débito, folha 2. Folha 61. Folha 61. Estranho. Tem um outro documento ali. Bom, se conhece o processo, não tem problema. A diferença é só 2 dias, também não vai ter problema por causa disso. É por conta da eventual embargo, tem precisão. Que talvez 77, 110, 3. Deixa eu ver. É o processo 85, tá, presidente? Sim, eu estou com ele certo. Eu estou com o processo certo. Folha 61 do 61 do... É que tem esse AR, mas no documento do auto, e aqui... do PLD, tem uma outra assinatura escrita 25/2 ali. Eu acho que é o próprio auditor fiscal dizendo que mandou por AR, eu acho. Né? Tá certo. Isso 25/2 é o auditor fiscal dizendo que mandou por AR. Correto. Então tá, só tirar essa dúvida mesmo. A gente estava de votação Mário, Martim com vota. Acompanho o relatório. Ricardo. Acompanho. Ludmila. Acompanho. Caio. Acompanho o relatório. Juliano. Acompanho o relatório, presidente. Também acompanho, então ficou para 85, negar provimento ao recurso. 86. O 86 é do mesmo contribuinte, mesma fiscalização. No 86, ele alega que não é devido ao INCRA, porque é um restaurante e ele entende que é uma empresa urbana. A gente já decidiu isso outras vezes nesse colegiado, tem decisão remonsosa do STJ, inclusive uma súmula 516, e eu estou aplicando a súmula 516 do STJ, onde a contribuição para o INCRA é devida para empregados urbanos e rurais, mesmo após as publicações das leis 7787, 8212, 8213. Permanece plenamente exigível, não tendo sido extinta, conforme a súmula 516 do STJ, inclusive em relação a empresas dedicadas a atividades urbanas. É assim, presidente. Eu acho que esse aqui está bem tranquilo. Ok. Também, se a única alegação é essa, é só o INCRA, então, né? Só o INCRA nesse aqui. Ok. Passar a votação, então. Matéria remansosa, né? Isso. Doutor Mário. Acompanho, relator. Martim. Acompanho também. Ricardo. Acompanho. Acompanho. Ludmila. Acompanho. Caio. Acompanho. Juliano. Acompanho o relator, presidente. Também acompanha, ficou negar provimento ao recurso. Item 87. 87 também ficou contribuinte, mas ele é maiorzinho, apesar de que tem também a tese do INCRA aqui. Aí quando tiver na tese do INCRA eu pulo, tá? Ok. Cuida-se de recurso voluntário, a mesma quinta turma de Florianópolis, que por unidade de voto julgou procedente em parte da impugnação. Ele acolheu a tese de decadência. Com relação à parte de contribuintes individuais, fixou a tese de que é segurado obrigatório da Previdência Social como contribuinte individual o administrador não empregado, na sociedade de quadro de responsabilidade limitada. Fixou a tese também de que a falta de fundamentação legal do lançamento do crédito tributário implica em nulidade por vício formal, devido à impossibilidade de inclusão e alteração do sistema informatizado de cobrança, enquanto sua exclusão mediante retificação, e que empresa optante pelo Simples. Não há incidência de contribuição patronal para pessoa jurídica enquadrada no Simples, né? E fixou também a tese de que, com relação ao INCRA, permanece exigível essa contribuição ao INCRA, mesmo para restaurante, empresa urbana. O lançamento foi sintetizado nos seguintes termos. Trata-se de notificação do lançamento, NFLD, referente à contribuição devida à Seguridade Social, que tiveram como fato geradores as remunerações pagas aos segurados empregados e a contribuintes individuais no período de janeiro de 98 a abril de 2007, conforme relatório fiscal. Os lançamentos compreendem as contribuições patronais ao financiamento do SAT, RAT e dos terceiros, salário de educação, SESC, SENAT, INCRA e SEBRAE. A parte dos segurados, conforme descrito no demonstrativo analítico do DEP, DAD, no relatório fiscal RL,
e nos fundamentos legais da FLD. Aponta o relatório fiscal que os fatos geradores das contribuições foram os valores pagos aos segurados, empregados e contribuintes individuais declarados e não declarados em GFIP, bem como os apurados em RAIS, e também mediante a aferição da remuneração de contribuinte individual do administrador da sociedade. A pessoa de Priscila, aí tem o sobrenome dela, filha dos proprietários, administra a sociedade e os pais residem fora da cidade há mais de 4 anos. Tendo aquela se negado a assinar o termo de início de ação fiscal e que também nenhum empregado poderia assinar tal documento a pedido dela. Posteriormente, quando foi encaminhado o termo de início de ação fiscal e o termo de intimação fiscal para apresentação dos documentos, por via postal, a própria Priscila foi quem assinou, o que confirma que presta serviço no estabelecimento, além dos outros fatos relatados. Relata a autoridade lançadora que não ficou configurada a subordinação para enquadramento como empregada, tendo sido considerada como contribuinte individual. Presta serviço para a empresa lá. Diz que a empresa foi optante do Simples, os períodos de janeiro de 97 a 31 de março de 99 e de janeiro de 2005 a junho de 2007. A impugnação foi de seguinte modo sintetizada. O sujeito passivo alega decadência, aduz que a senhora Priscila ter recebido a não demonstra vínculo societário e com a impugnante e que ela, na ausência dos sócios, comparece para repassar orientações dos seus pais aos empregados, não caracterizando vínculo de empregatício ou societário, não havendo fundamento para a exigência. Considera-se indevida a contribuição ao INCRA, eu vou pular isso aqui, requer o cancelamento, face à decadência ou o cancelamento da exigência com relação à senhora Priscila, que foi qualificada como contribuinte individual. A tese de defesa não foi acolhida, conforme sintetizado a Loures na ementa. Ao final, consignou-se que para o período de fevereiro de 98 a abril de 2007, por unanimidade de voto, julgava o procedente de empate do lançamento, parando lá para o vice formar os lançamentos do levantamento referente à senhora Priscila. Porque não constou na fundamentação legal o fundamento legal do débito, que era a vinculação como contribuinte individual. Considerar improcedente o lançamento do levantamento da Priscila também, como contribuinte individual, em razão da empresa se encontrar no Simples, para o período tal. A contribuição não é, estando no Simples, a contribuição não é sobre segurados, é sobre faturamento, né? E reconheceu a decadência de um período aí. No recurso voluntário, as teses suscitadas são as seguintes: decadência da parte não reconhecida, inocorrência do fato gerador, com relação à contribuição cobrada da senhora Priscila, e contribuições ao INCRA. Conheço do recurso. Mérito. Decadência. A defesa advoga que superou a decadência, considerando os períodos lançados, fevereiro de 98 a abril de 2007. O recorrente fala também em janeiro de 98, mas não houve lançamento dessa competência. Os argumentos são espelho da impugnação, sendo que a decisão de piso já reconheceu a decadência das competências que efetivamente decaíram, fevereiro de 98 a 11 de 2002, 3 de 2002 e 1 de 2003. Caberia, deste modo, na análise recursal, tangenciar pelas competências que a decisão de piso entendeu que não decaíram. Porém, considerando a exposição recursal, tem por suficiente adotar as razões de decisão da RJ na forma permitida pelo RICAF. E aí, eu peço que venha para não precisar ler, porque aí eu vou replicar aqui nessa parte grifada aqui um pouco mais abaixo na minuta. Vez que a decisão de piso, para o período de lançado, fevereiro de 98 a abril de 2007, não reconheceu a decadência das competências 12 de 2002, 2 de 2003 e seguintes, tendo sido acertado o deciso. Haja vista que realmente não decaíram, considerando o lançamento efetivado em 27 de 2 de 2008, folha 72. Ora, a competência 12 de 2002 não teve a decadência reconhecida, pois foi informado que não consta um recolhimento sem GPS, pelo que tem aplicação do 73. Ou seja, o primeiro dia do exercício seguinte, de modo que o termo ACO é 1 de 1 de 2004, e o A de quem é 31 de 12 de 2008. Então, se foi 27 do 2 de 2008, não decaiu. A competência 1 de 2003 teve decadência reconhecida, pois, conforme demonstrativo de documentos apresentados, RDA, e relatório de apropriação de documentos apropriados, RADA, da NFLD, houve recolhimento, ainda que parcial, tendo sido aplicado o artigo 150, parágrafo 4 do CTN, o termo adquirente se efetivou em 1 de 2008, e o lançamento aqui foi em fevereiro de 2008. A competência 1 de 2003 teve decadência reconhecida, pois, conforme demonstrado no relatório de documentos apresentados, RDA e no RADA da FLD, houve recolhimento, ainda que parcial, tendo sido aplicado o artigo 150, parágrafo 4 do CTN, tema de quem
1 de 2008. Sendo assim, sem razão recorrer desse capítulo, não havendo outros períodos decadenciais, além dos já reconhecidos na decisão utilizada. Então, o que decaiu já estava reconhecido pela DRJ. E os outros períodos não decaíram. Em ocorrência do fato gerador com relação às contribuições cobradas do vínculo com a senhora Priscila. A defesa alega que o fato da senhora Priscila ter recebido correspondência da Receita Federal e comparecer na empresa para repassar a orientação dos empregados não a torna empregada. Tampouco estabelece vínculo societário. Pois bem, a DRJ basicamente anulou por vício formal os lançamentos do levantamento referente a Priscila para as competências 7/2003 a 4/2007, pois não constou a fundamentação legal nos anexos da EFD. Considerou improcedentes os lançamentos do levantamento da Priscila para o período que estava no Simples, porque o recolhimento era sobre faturamento, a título substitutivo. De mais a mais, adota as razões decididas da DRJ, vez que a temática é reiterativa e por concordar com a linha do julgamento de piso. Segundo informa a autoridade lançadora, foi constatado que a pessoa de Priscila, filha dos proprietários, administra a sociedade que os pais residem fora da cidade há mais de 4 anos, tendo aquela se negado a assinar o termo de início de ação fiscal, e que também nenhum empregado poderia assinar tal documento. Posteriormente, quando foi encaminhado o TIAF e termo de intimação para apresentação de documentos, foi via postal, por aviso de recebimento, a própria Priscila foi quem assinou, o que confirma que presta serviço do estabelecimento. Relata a autoridade lançadora que não ficou configurada a subordinação para enquadramento como empregada, tendo sido considerada como contribuinte individual. Por sua vez, a impugnante diz que o fato da senhora Priscila ter recebido a AR não demonstra vínculo societário com a impugnante e que ela, na ausência dos sócios, comparece para repassar orientações de seus pais aos empregados, não caracterizando vínculo empregatício ou societário, não havendo fundamento para a exigência. Entendo não assistir razão impugnante. Diversamente do deduzido na peça de defesa, a autoridade lançadora não considerou Priscila sócia da empresa e muito menos empregada. O que ficou constatado é que presta serviço à empresa no sujeito passivo, na qualidade de administradora, tanto que assina documentos em nome da empresa, conforme demonstrou a autoridade lançadora, corroborado novamente com ciência aposta nos documentos fiscais de encerramento da ação fiscal e também na recepção de documentação do resultado da diligência nos autos da NFLD, que faz parte da mesma ação fiscal. Consta, eu trouxe informação nos autos pela autoridade lançadora que quando o início da ação fiscal foi atendida por Priscila, que afirmou comandar o restaurante e que nenhum empregado presente poderia assinar o TIAF. Os fatos apontam que para a correta conclusão de que chegou a autoridade lançadora fiscal, uma vez que se deparou com pessoa diversa do proprietário ou sócio-gerente administrando um empreendimento, confirmando pelas recepções de documentos antes relatados. Tendo detectado a prestação de serviço, todavia, não estando presentes os requisitos de relação empregatícia, segundo historiado pela autoridade lançadora, a qualidade que se impõe é a de contribuinte individual. A legislação previdenciária tratada da prestação de serviço por contribuintes individuais assim dispõe, peço vênia para não ler. Não tendo sido apresentado folhas de pagamento ou recibo de salários, a autoridade lançadora aferia os rendimentos conforme determina a legislação. Portanto, tem por válido o procedimento de apuração das contribuições previdenciárias decorrentes do serviço prestado pela senhora Priscila na condição segurada do contribuinte individual. No entanto, constata-se que no levantamento denominado, aí tem o nome de Priscila aí, no qual se busca a contribuição na parte segurada do contribuinte individual, não constou a fundamentação legal dos fundamentos do débito, FLD. Tem-se, portanto, que a FLD apresenta omissão impossível de saneamento, levando à nulidade do auto. Assim, devem ser anulados por vício formal os valores do lançamento referentes às contribuições lançadas na rúbrica lá da Priscila. Denota-se outro sim, constante informado pela autoridade lançadora, que a empresa estava inscrita no Simples, nos períodos tais. A legislação que trata do Simples adotou a substituição das contribuições patronais. Verifica-se no levantamento relativo à Priscila, lançamentos da contribuinte por parte da empresa em período no qual o sujeito passivo estava inscrito no Simples, qual seja, no 2005 a 4 2007, tendo tal contribuição sido substituída pelo faturamento. Tem por improcedentes os lançamentos sobre a rúbrica da Priscila nas competências de 2005 a 4 2007. Vê-se que nos pontos já concedidos não há mais o que se alterar e na essência da situação o enquadramento como contribuinte individual era correto. Sendo assim, sem razão o sujeito passivo neste capítulo para fins recursais, não havendo que se conceder, já tendo a decisão de piso sem recurso de ofício, concedido pontos favoráveis ao contribuinte, que será observado na liquidação do julgado. Aí depois é um capítulo sobre o INCRA, que ela se resigna contra o INCRA, e aí a legislação é aplicável, sendo assim, deve provimento ao recurso.
Rony. Ok. Alguma dúvida? Vou passar a votação, então. Doutor Mário. Acompanho o relator. Acompanho também. Ricardo. Acompanho. Ludmila. Acompanho. Juliano. Caio. Acompanho o relator. Juliano. Acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho, então ficou negado provimento ao recurso para o item 87, correto? Então vamos passar para o próximo. 88, presidente. Conhecido de recurso voluntário, é o mesmo procedimento, mesmo aqui da turma de Florianópolis, unanimidade de voto julgou improcedente, porque aqui é um CFL 38, desculpe. Nesse caso aqui julgou improcedente a impugnação, fixou a tese de que constitui infração da legislação previdenciária deixar a empresa de exibir documentos solicitados no decorrer da ação fiscal. Os documentos comprobatórios de cumprimento das obrigações previdenciárias devem ficar arquivados na empresa pelo prazo de 10 anos à disposição da fiscalização. O lançamento foi da seguinte forma sintetizado. Trata-se de auto infração, de acordo com o relatório fiscal, o autuado deixou de apresentar os seguintes documentos solicitados: folha de pagamento dos segurados empregados e contribuintes individuais do período 1 de 98 a 7 de 99, recibo de salários de empregados do período 1 de 98 a 4 de 2004 e folha de pagamento da administradora não empregada Priscila, 7 de 2003 a 4 de 2007. Em decorrência de infração foi aplicada a multa, de forma que não houve fatos agravantes nem atenuantes. A impugnação foi apresentada pelo recorrente, conforme sintetizado. O sujeito passivo alega a decadência. Diz que o prazo decadencial 10 anos é inconstitucional, considera a multa ilegal, requer o cancelamento. A tese de defesa foi negada, conforme já sintetizado em ementa. No recurso voluntário, o sujeito passivo reitar os termos da impugnação, alega decadência e ilegalidade da cobrança da multa. É o que importa relatar, recurso conhecido, decadência. A defesa advoga que se operou a decadência e que a DRJ está equivocada em consignar que os documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações previdenciárias deve ficar arquivado da empresa pelo prazo de 10 anos à disposição da fiscalização. O lançamento, notificado em 27 de 2 de 2008, é decorrente da atitude do contribuinte deixar de apresentar os seguintes documentos solicitados: folha de pagamento, de 1 de 98 a 7 de 99, recibo de salário, de 1 de 98 a 4 de 2004, e folhas de pagamento da administradora não empregada Priscila, de 7 de 2003 a 4 de 2007. Pois bem, o recorrente está certo quando afirma que, passados 5 anos, seguido a orientação da súmula vinculante número 8 do STF, não está mais obrigado a guardar a guarda dos documentos de rúbricas decadentes, como dos anos 98 e 99. Todavia, no caso concreto, temos que observar dois aspectos. Primeiro, na forma da súmula CAF 148, no caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o artigo 1731 do CTN, ainda que verifique o pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no artigo 150, parágrafo 4 do CTN. Segundo, a multa dos autos é de valor fixo e única, de modo que basta a não apresentação de documento de uma única competência para manter a autuação rígida e há períodos não decaídos que obrigavam a guarda e conservação dos documentos solicitados pela fiscalização e a exibição diante da solicitação, de modo que se o contribuinte deixou de exibi-los, é válida a multa. Porque você vê aqui que tem de 2004, pública de 2004. Sendo assim, sem razão recorrente desse capítulo. A ilegalidade da cobrança, eu vou aplicar a súmula CAF 2, ele vai dizer que é confisca, aquelas coisas. Não é provimento ao recurso, é como voto. Presidente. Ok, doutor. Professor, só uma observação aqui, até mais em tese do que efetivamente em relação ao caso concreto, que eu dei uma pesquisada aí nas questões desse obrigação acessória, né, como os senhores sabem, e tem vários acordos do CARF que eles dão assim parcial provimento, no sentido assim, no dispositivo mesmo, não no dispositivo sintético, digamos assim, eles fazem assim, eles reconhecem a decadência da obrigação acessória, mas mantém a multa aplicada, porque então assim, é engraçado porque eles fazem a decadência da obrigação acessória, mas eles não reconhecem a decadência do lançamento, uma decadência parcial do lançamento. O dispositivo é mais ou menos assim que eles se coloca. Depois eu tenho aqui a mão aqui, ó. Dar parcial provimento para reconhecer a decadência da obrigação acessória
mas observando-se que o valor da multa aplicada não se altera, tá? Evidentemente, do ponto de vista prático, dá exatamente na mesma, tá? Então, acho que seja uma grande polêmica aí. Eu posso colocar no capítulo da decadência, eu posso colocar que realmente estão decadentes os períodos tais e tais. Você já está colocando. Você coloca no teu dispositivo não sintético, né? Aquele dispositivo. Isso. Assim, é mais uma observação, porque isso se faz também, não é considerado errado, né? Acho que aí fica um pouco assim. Eu acho até que a utilização de um ou de outro vai um pouco do pedido que é formulado no recurso voluntário. Eu vi nesse caso aqui, ele pede assim, ele quer o cancelamento da autoinfração, né? Então, você não está atendendo esse pedido. E aí ele diz com o fundamento da decadência, da infração, ele diz que está decaída a obrigação acessória, né? Então, no caso desse, é preciosismo, né? No caso desse, eu acho que está correto você negar provimento, porque, na verdade, o pedido dele é explícito de cancelar. Agora, se ele pedisse assim, imagina se o contribuinte formula o pedido, eu quero que seja reconhecida a decadência da obrigação acessória e cancelada a infração, aí talvez coubesse outro, entende o que eu quero dizer? Talvez dá para passar provimento, que ele está pedindo reconhecimento, assim, como no dispositivo, ele faz um pedido explícito de reconhecimento da decadência da obrigação acessória, não do lançamento, da obrigação acessória, porque aquela obrigação acessória para aquele período não existe mais, e aí poderia se fazer, mas ao mesmo tempo se manteria a multa por causa da questão do valor ser curado independentemente do número de faltas, né? Então, só para esse detalhe aí que eu acho que é relevante, mas também não é fundamental aqui. Então, e no caso concreto, como ele está pedindo cancelamento da autoinfração, eu acho que está bem adequado. Enfim, passar a votação. Mário? O dispositivo aí, Leonardo, você viu o final? Nego provimento. Essas observações de Rony. Isso. Vai ser nego provimento. Vai ficar na ata. Acompanhe o relator. Martim? Acompanho o relator também. Ricardo? Acompanho. Ludmila? Acompanho. Caio? Acompanho. Juliano? Acompanho o relator, presidente. Também vou acompanhar. Então, vou negar provimento ao recurso. Item 89, por favor. 89. Recurso voluntário, quinta turma de Florianópolis, novamente, por unanimidade de voto, julgou procedente em parte a impugnação, cujo acordo estou assim emendado. É a obrigação acessória, que é um CFL 67, auto de infração na entrega de GFIP. Constitui infração deixar de informar mensalmente ao INSS, através de GFIP, os dados cadastrais dos fatos geradores de contribuições previdenciárias e de informação de interesse do mesmo. Administrador não só, segurado contribuinte individual. É segurado obrigatório da Previdência Social como contribuinte individual, administrador não empregado da sociedade por causa estado delimitado, decadência, súmula vinculante 8 do STF. O lançamento foi assim sintetizado. Trata-se de auto-infração, uma vez que no período de 8 de 99 a 12 de 2005, constatou-se que a empresa deixou de informar o INSS por intermédio da GFIP os dados cadastrais de todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias e outra informação de interesse do mesmo, conforme demonstra o relatório fiscal de infrações. Em decorrência da infração fabricada, a multa. Não há circunstância agravante nem atenuante. O recorrente em impugnação diz o seguinte: o sujeito passivo alega nulidade do vício formal, ao argumento de que no relatório fiscal consta a falta de entrega de GFIP para o período de 899 a 12 de 2005, enquanto no discriminativo da multa aplicada foram calculados apenas os meses picotados. Aí tem os meses aí, não possibilitando a ampla defesa. Cita ainda que na notificação em que se exige a contribuição previdenciária correspondente a tal período, consta que houve entrega de GFIP para o período tal. Pelo que deve ser cancelado o auto de infração por vício insanado face à incongruência. Diz que os créditos do período tal foram atingidos pela decadência de 5 anos. Aduz que a multa é inconstitucional, requer o cancelamento. A tese foi acolhida em parte pela DRJ, conforme sintetizado já a Loures. Ao final, consignou-se que julgava por unanimidade de votos procedente em parte do lançamento para afastar a preliminar de nulidade, no mérito de julgar procedente em parte do lançamento para exonerar o crédito, referente às competências tais, face à decadência. No recurso voluntário, o sujeito passivo reitera os termos da impugnação dos pontos em que foi vencido, postula a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento. Na PCC, recurso aborda capítulo sobre vício formal, sobre medida provisória 449 e sobre ilegalidade e inconstitucionalidade da multa, é o que importa relatar. O recurso é admissível, com isso, preliminar nulidade. Observe que o recorrente requer que seja reconhecida a nulidade por vício formal. Alega que o auto de infração tem
tem que ter capitulação legal e descrição da infração. Em seguida, menciona que o relatório fiscal relata a falta de entrega de GFIP do período 8 de 99 a 12 de 2005, enquanto o discriminativo da multa calcula o período de espaços, sendo os meses 8 de 99 a 12 de 99, 1 de 2000, a 3 de 2000, 6 de 2000, a 12 de 2000, 5 de 2004, a 12 de 2004 e 1 de 2005 a 12 de 2005. Sustenta que em outra notificação de exigência decorrente do mesmo procedimento fiscal, informa que houve a anotação pela fiscalização da entrega de GFIPs no período 4 de 2000 a 4 de 2004, o que é inconsistente que o auto de infração da obrigação acessória emitido nestes autos e, por fim, diante deste contexto, aduzindo essencialmente defesa pelas incongruências apontadas, divulga-se o auto de infração imprestável por vício formal e sanada. Pois bem, entendo que não assiste razão recorrente. Explico. O fato de a autoridade fiscal informar o período abrangido não está a significar que a autuada deixou de entregar a GFIP do seu todo. E a planilha de discriminação das competências daquele período explicita os momentos de ausência do interregno, tendo sido minuciosamente detalhado. Aliás, cada competência se entregar a GFIP corresponde a uma infração, que ao final soma-se para uma autuação única. Os autos demonstram correta aplicação da penalidade. Por último, como destacado pela DRJ, as competências em que houve declaração da GFIP reconhecida pela fiscalização e que sejam autuações diversas não se confundem com as competências destes autos, em que se constatou ausência de GFIP. Observe-se que aqui as GFIPs estiveram ausentes nas competências 8,99 a 12,99, 1 de 2000 a 3 de 2000, 6 de 2000 a 12 de 2000, 5 de 2004 a 12 de 2004 e 1 de 2005 a 12 de 2005. Nos outros processos observamos GFIP declarados nas competências 3 de 2005, 1 de 2006 a 3 de 2006, 1 de 2007 a 4 de 2007, 4 de 2000, 5 de 2000, 1 de 2001 a 3 de 2001, 1 de 2002 a 3 de 2002, 5 de 2003 a 3 de 2003, 1 de 2004 a 4 de 2004, 4 de 99 a 7 de 99 e 1 de 99 a 3 de 99. Tudo conforme bem exposto pela DRJ. Ora, não é caso de nulidade a informação prestada no relatório fiscal sobre o período das competências abrangidas na autuação, quando estas estão minuciosamente descritas em anexo, contendo os cálculos de forma minudente. Ademais, a atividade da autoridade administrativa privativa competente constitui o crédito tributário com a aplicação da penalidade aplicável. Sendo assim, rejeita a preliminar nulidade. Mérito. Quanto ao juiz de mérito, possa apreciar legalidade e constitucionalidade da multa. A defesa alega em síntese que a multa é ilegal e não proporcional. A multa decorre de aplicação legal, não se aplica a multa de 20%, se aplica a multa de lançamento de ofício, eu aplico aqui a súmula CAF 2, não posso declarar inconstitucionalidade de lei. Temos aqui a aplicação clara do 9430, sendo assim, sem razão recorrente. Medida provisória 449/2008. O recorrente alega que deve ser aplicado norma tributária mais benéfica e vindica a aplicação da medida provisória 449. Pois bem, efetivamente, houve mudança na legislação, com medida provisória tal, convertida na Lei 11.941, de modo que deve se aplicar a multa mais benéfica, recalculando e comparando as multas, prevalecendo a mais vantajosa, sendo a legislação atual ou a da legislação pretérita, e, portanto, que se observe o disposto no artigo 106, aqui a súmula CAF, 119, né? Sendo assim, com parcial razão recorrente, e, portanto, que se observe a súmula CAF 119, devendo se observar o cálculo da multa mais benéfica, se cabível, a ser realizado no momento do pagamento ou parcelamento. É como o voto, do provimento parcial ao recurso para que seja recalculada a multa aplicando a súmula CAF 119. É como o voto. Ok. Dúvidas? Passar a votação, então. Mário? Acompanho o voto do relator, presidente. Martim? Também acompanho. Ludmila? Ricardo? Ricardo? Acompanho. Ludmila? Acompanho. Caio? Acompanho. Juliano? Acompanho no serviço relator, presidente. Eu também acompanho. Eu noto só que essa questão, quer dizer, a multa, a 119, ela implica em fazer o cotejo da principal, o somatório, mas ele pediu só na obrigação 67. Mas não vai ter problema que quando chegar lá eles vão ver a portaria CARF 14 e vai dar para fazer a cestinha de multa da mesma maneira, então não tem prejuízo, não vai ficar em descompasso, né? Porque a gente tem que julgar o principal em relação em harmonia com o acessório, mas não tem problema, porque tem a portaria CARF que assegura isso, a portaria PGFN CARF 14. Então vamos passar para o 90, por favor. Cuida-se o caso versando, mesma quinta turma da DRJ de Florianópolis, unanimidade de voto julgou procedente em parte a impugnação, aqui é um CFL 68 agora,
Auto de infração, GFIP, omissão de fatos geradores, constitui infração apresentar GFIP com dados não correspondentes a fatos geradores, é segurado obrigatório da Previdência Social, contribuinte individual, né? A súmula vinculante número 8 também, as teses da DRJ, o lançamento foi assim sintetizado, trata-se de auto de infração, uma vez que no período 4 de 2000 a 5 de 2007, 2003 a 4 de 2007, constatou-se que a GFIP apresentada pelo sujeito pacífico não contempla todos os fatos geradores. Consta do relatório que a empresa deixou de informar a GFIP as remunerações pagas decretadas sobre os empregados no período 4 de 2000 a 5 de 2000 e de acordo com a folha de pagamento e as remunerações da segurada Priscila, também não foram informadas. Cita a autoridade lançadora que foi constatado que a pessoa é Priscila, filha. É a mesma, aqui as alegações são a mesma dos outros, né? Eu peço vênia para a gente ir direto ao voto, presidente, que é a repetição dos outros relatórios. Por favor. O recurso é tempestivo, portanto ele conhece. Quanto ao juízo de mérito, posso apreciá-lo. A defesa questiona a multa, diz que não concorda com ela, alega que é em síntese que a multa é ilegal, porque não pode ser fixada por decreto, que se afronta o artigo 5º da Constituição, que ninguém é obrigado a fazer alguma coisa ou não em virtude de lei. Pois bem, não lhe assiste razão. Ora, a multa está prevista em lei e não compete a este colegiado deixar de aplicar a legislação, súmula CAF número 2. Então, estou afastando aqui a tese da questão da multa. A defesa alega, outro sim, que o fato da senhora Priscila ter recebido correspondência da Receita Federal e comparecido na empresa para repassar a orientação aos seus empregados não a torna empregada, tampouco estabelece vínculo societário. Pois bem, como observar, a controvérsia remanescente é relativa ao lançamento de ofício e se refere a fatos geradores não declarados que decorrem da não informação em GFIP de remuneração da segurada contribuinte individual Priscila no período 7 de 2003 a 4 de 2007. No processo principal, também julgado nessa sessão, a gente já julgou ele. Observa-se que a DRJ anulou por vício formal os lançamentos do levantamento da Priscila, né? A DRJ, por vício formal, afastou o lançamento da Priscila. Em princípio, a nulidade do principal, é importante se prestar atenção. Em princípio, a nulidade do principal poderia ensejar a situação reflexa por decorrência no acessório. Todavia, penso que, neste caso concreto específico, a multa deve ser mantida. Veja-se que a nulidade foi por vício formal. Não constou a fundamentação legal no anexo FLD, fundamentação legal do débito. A questão é, portanto, analisar o mérito neste processo acessório e, aprofundando sobre o mérito, a autuação se mantém. Explico. Ora, conforme relata a autoridade lançadora do relatório fiscal, foi constatado que a pessoa da Priscila, filha dos proprietários, administra e gerencia a sociedade, enquanto seus pais residem fora da sede da empresa há mais de 4 anos por ocasião da ocorrência, tendo a mesma se negado a assinar o termo de início de ação fiscal, mas também informado que nenhum empregado poderia assiná-lo. Entretanto, quando foi encaminhado de AF e o termo de intimação para apresentação de documentos por via postal, com aviso de recebimento, a própria Priscila foi quem assinou os recebimentos, o que orienta seu labor para a sociedade numa condição de contribuinte individual, sem vínculo de emprego por ausência de subordinação, na forma enquadrada pela autoridade fiscal, a qual não estabeleceu nenhum vínculo de emprego societário, mas aduziu corretamente a qualidade de contribuinte individual. Afinal, todos que trabalham são segurados com obrigatório da Previdência Social, de modo que a ausência dos fatos geradores da assegurada contribuinte individual na GFIP, remuneração da assegurada contribuinte individual Priscila, no período 7 de 2003 a 4 de 2007, não estando os fatos geradores declarados, enseja a penalidade. De mais a mais, a decisão de piso consigna adicionamento que, não tendo sido apresentado folhas de pagamentos ou recibo de salários, a autoridade lançadora aferiu os rendimentos conforme determina a legislação. Portanto, tem por válido o procedimento de apuração das contribuições previdenciárias decorrentes de serviços prestados pela senhora Priscila, na condição de segurado contribuinte individual. A falta de informações destes fatos geradores se constitui em descumprimento da obrigação acessória prevista na legislação, sendo assim sem razão sujeito passivo neste capítulo para fins recursais, não havendo que se conceder, já tendo a decisão de piso sem recurso de ofício concedida a decadência, sendo assim sem razão recorrente, em resumo, conhecido do recurso e no mérito nego do provimento. É como o voto, nego provimento ao recurso, sinteticamente. Presidente, o áudio. O áudio, Rony. Já consertei, já, obrigado. Não sei se alguém tem algum comentário a fazer, né? Tem essa questão que tem um diferencial esse caso, né? Que teve uma nulidade por vício formal. Mas só teve um processo, porque eu lembro que a gente chegou a julgar o da Priscila e reconhecendo o vínculo. Foi em qual processo? Em outro principal? Não, a gente não reconheceu. Eu fiz a análise porque eles falavam
mas eu entendi que tinha que conhecer. Eu poderia até nem ter conhecido a matéria, mas eu conheci da matéria, ele já tinha sido concedido por vice formal, e mesmo assim ele reiterou que não teria o vínculo. Ah, tá, você foi por sua conta, digamos assim, no processo, tá? Dá uma pensadinha aqui só um pouco. No processo principal da Priscila, vamos lá, só para lembrar também do processo principal. No processo principal da Priscila, a DRJ anulou por vice formal, ainda assim ela recorreu para o CAF. Eu poderia ter dito que nem conhecia dessa matéria, porque ela recorreu para o CAF dizendo, olha, a DRJ anulou por vice formal, mas disse que tinha vínculo. Anulou só por vice formal por causa da questão do fundamento lá legal, dos dispositivos de lei, como foi citado na FLD. Mas mesmo assim ela recorreu para o CAF, alegando que não tinha um vínculo. Eu poderia ter dito que não conhecia do recurso porque já tinha sido concedido por vice formal. Mas lá eu disse a mesma coisa que eu estou dizendo aqui, que eu entendo que o vínculo foi caracterizado. Ok. E ela que toma conta do restaurante, os pais não moram lá, a empresa no nome dos pais, faz mais de 4 anos que os pais não moram nem na cidade, ela que toma conta, ela que dá ordem, ela que vai lá todo dia. A fiscalização para mim foi até bem técnica, porque não reconheceu o vínculo empregatício, também não tangenciou dizer que ela era sócia de fato, ou que ela era sócia. A DRJ foi pela questão de prestação de serviço, contribuinte individual. tá. Vou ver uma coisinha aqui rápida, né? Para ver como é que ela fundamenta. Ela fundamentou assim. Tá. Não, a fiscalização ela faz toda na auto-infração da acessória, ela repete as razões de mérito, reproduz. Eu vou acompanhar, eu tenho um pouco de dúvida, assim, né? Mas parece o caminhamento correto, mas talvez eu até essa situação de se anular por vício formal o lançamento, mas mesmo assim ficar sendo exigível o descumprimento da obrigação acessória por falta de declaração, falta de recolhimento ali, colocar na GFIP. Mas acho que é por aí. Mas não tenho certeza. Eu posso em uma outra oportunidade votar diferente, sendo relator, né? Eu não tô, mas tá razoável, está bem fundamentado. Eu vou passar a palavra aos colegas, então, para votação, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida. Caio, por favor. Eu estou fazendo mais uma verificação aqui, eu queria que aguardasse só um pouquinho. Tá, sem problema, a gente aguarda. Antes de colocar em votação, se alguém tiver mais alguma coisa para colocar. O procedimento do Leonardo me parece correto, sinceramente, no sentido de que, tudo bem, foi anulado por vício formal, mas ele entra no mérito, ele examina, né, efetivamente, e está bem fundamentado, sim, né. Agora, a gente tem dúvidas, mas não o suficiente aqui para fazer uma divergência ou algo semelhante. Quando estiver pronto, avisa a gente, tá, Caio? Tá. A minha dúvida maior é justamente essa relação de causa e efeito, né, do processo principal para o processo reflexo. Realmente, no processo principal, não houve a desconstituição da relação formalizada pela fiscalização, né? Foi só um erro, um vício formal. Que interessante. Bom, eu estou pronto para votar. Ok. Aqui no CAF a gente pega de tudo. Então, vamos lá. Mário, como vota? Acompanho o voto do relator, presidente. Martim? Acompanho também, presidente. Ricardo? Acompanho. Ludmila? Acompanho. Caio? Acompanho. Juliano? Acompanho, relator, presidente. Também vou acompanhar. E, então, ficou com a unanimidade de votos negar provimento ao recurso para o item 90.
Os 91, então, com a palavra, Fernando. Obrigado, presidente. Recurso voluntário, membro contribuinte, quinta turma, Florianópolis, agora estamos com o CFL 69, que é constituir infração à legislação previdenciária, apresentação de GFIP com informações inexatas e erros de preenchimento dos dados relacionados com os fatos geradores. Eu peço o vênia para a gente ir direto ao voto, presidente. Não relacionados, tá? Não relacionados, não relacionados. Não relacionados, isso. Que você falou, relacionados, não relacionados. Não relacionados, isso que eu populei aqui. Não relacionados. Eu peço o vênia para a gente ir direto ao voto. Esse repete também no relatório, no voto repete o relatório, de certo modo. Pode aqui, em frente. Aqui, na verdade, ele vai tangenciar apenas sobre o INCRA. E, na verdade, nem é principal aqui. No recurso voluntário, o sujeito passivo reitera o tempo da impugnação dos pontos em que foi vencido, postula a reforma da decisão de primeira instância a fim de cancelar o lançamento, consta na peça recursal o capítulo sobre a contribuição para o INCRA. E é um CFL. Então, na verdade, o recurso voluntário não atende aos pressupostos de admissibilidade, ele é tempestivo, mas existe fato extintivo do poder de recorrer relativo à precursão consumativa que se operou quanto à matéria não apresentada na impugnação, não controvertida tempestivamente nos autos e constante como inovação no recurso voluntário, qual seja o tema sobre a ilegalidade e resignação quanto à contribuição ao INCRA. É que na impugnação essa temática não é questionada e, ademais, o lançamento não trata sequer reflexamente sobre a contribuição ao INCRA. É um CFL. Sendo assim, conhecem parte do recurso voluntário, deixando de conhecer o tema sobre a ilegalidade e resignação contra a contribuição ao INCRA. Mérito. Quanto ao juízo de mérito, passa a apreciar. Decadência. A defesa advoga também que operou-se a decadência. Ocorre que a decisão de piso já reconheceu a decadência das competências que efetivamente decaíram. Então, basicamente, eu estou sem razão recorrente nesse capítulo, não havendo outros períodos. A notificação aqui, com relação à decadência, ele está questionando 12 de 2002. A competência 12 de 2002, por se tratar de obrigação acessória, e põe 173, começa a contar de 1 de 1 de 2004, a notificação foi 27 de 2 de 2008, então não tem decadência. Aí depois ele alega violação de princípios constitucionais e obrigação acessória, e o simulacro número 2. Sendo assim, ante o exposto, conheço parcialmente o recurso, não conhecendo a temática sobre a ilegalidade e resignação contra a contribuição ao INCRA, quanto à parte conhecida no mérito negro do provimento. Ok. Se não tiver dúvidas, vou passar a votação. Mário? Acompanho o voto do relator, presidente. Martim? Também acompanho. Ricardo? Acompanho. Ludmila? Acompanho o relator. Caio, desculpa, Caio. Ludmila? Não ouvi o... Não está ouvindo. Falei, acompanho. Acompanha? Tá. Uhum. Não estava ouvindo. O Caio já votou. Acompanha também. Juliano? Acompanho, presidente, o relator. Eu também acompanho. Então, vamos passar por item 92. Agora é outra pessoa jurídica interessado. Comprar os alimentos. Ainda com a palavra o doutor Juliano, por favor. Leonan, desculpa. cuida-se o caso versando de recurso voluntário relativo à decisão da 12ª turma da DRJ de São Paulo, que por unidade de voto julgou procedente em parte a impugnação cujo acordo restou assim emendado. Eu vou ler só os trechos destacados. Contribuição dos segurados empregados, contribuintes individuais, apropriação indébita. A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições de segurados empregados, descontando-as das respectivas remunerações e a recolher o produto arrecadado. Retenção de 11%, obrigatoriedade. É dever da empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra empreitado, inclusive em regime de trabalho temporário, reter 11% do valor bruto da nota fiscal ao fator de prestação de serviço e recolher a importância retida em nome da empresa cedente da mão de obra. Inexiste bitributação nas contribuições sociais incidentes sobre folha de salários e retenção de 11%. A bitributação só ocorre quando duas autoridades distintas de diferentes esferas do Poder Federal, Estadual e Municipal estabelecem dois tributos concomitantes sobre o mesmo fato gerador. Decadência em prazo quinquenal. Inexiste asseamento de defesa contra a notificação de débito, da NFLD, e seus anexos obedecem todos os requisitos essenciais de validade, sujeição passiva, ciência. A ciência do sujeito passivo pode ser dada pessoalmente por via postal ou através de edital, inexistindo ordem de preferência.
O lançamento foi assim sintetizado. Trata-se de debicado, referente à contribuição previdenciária relativa ao desconto de contribuição social dos segurados empregados e ainda inclui valores referentes à retenção de 11% da prestação de serviços de diversos prestadores. Serviram de base para levantamento, folhas de pagamento, GFIP, RAIS, notas fiscais de prestação de serviços, livros de entrada de mercadorias. Todas as GFIPs entregues à rede bancária apresentadas à fiscalização e as que contavam do sistema informatizado foram consideradas para efeito de redução da multa de imóveis. Esclarece ao autor fiscal que em ação fiscal anterior foram emitidas NFL 10 números tais, cujos valores foram devidamente considerados para efeito de redução do valor do crédito, incluindo todas as GPS devidamente recolhidas e ainda aquelas referentes às retenções de 11% sobre notas fiscais de prestação de serviços. A empresa, no período tal, teve como KINAI, número tal, tendo como GIL-RAT a alíquota 2%, e a partir de 6 de 2005 houve alteração do pagamento no objeto social da empresa e o KINAI passou a ser outro número, com a alíquota de 3%. A impugnação foi apresentada nesses termos. Alega em síntese que parte do lançamento, enquanto atingido pela decadência, informa que está providenciando o recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias não recolhidas, embora informe a juntada de planilha, esta não encontra anexa, não há que se cogitar na prática de eventual ilícito penal, uma vez que não obteve ganho de capital, com parte dos empregados não recolhida, na verdade não procedeu a recolhimento de absoluta falta de caixa da retenção de nota fiscal. A empresa foi autuada por ter descontado em algumas notas fiscais o valor correspondente à retenção de 2% e não ter providenciado o recolhimento. O agente fiscal não demonstrou com clareza em que consistiu a suposta infração. Entende que a aplicação da multa é indevida, havendo uma bitributação, uma vez que a empresa foi igualmente autuada por não providenciar o recolhimento das contribuições a título de cota patronal dos segurados. Efetuado alguns recolhimentos conforme se verifica nos autos, não considerados verificados pela fiscalização. Comprovado está o bis in idem. Lei 9784, força do artigo 2º, não poderá a administração pública agir em desconformidade com decisões judiciais. Aí pede a anulação da NFLD ou o cancelamento. A tese de defesa foi acolhida em parte. Referida decisão de primeira instância foi antecedida por diligência, com manifestação complementar do contribuinte à sua impugnação, faça diligência, trazendo basicamente as mesmas alegações contidas na sua manifestação inicial. Quanto à redução de 11%, afirma que procedeu ao recolhimento em alguns casos, como se verifica nos autos, com a juntada de documentos não verificados pela fiscalização, causando a ocorrência de fenômeno de tributação. Na decisão a qual abordou os seguintes capítulos: decadência, retenção de nota fiscal, inocorrência de cerceamento de defesa, ciência do sujeito passivo, contribuição patronal SAT, ajuda de custo e da não apresentação dos livros e dos princípios constitucionais. Ao final da decisão, unânime consignou-se que julgavam considerar procedente em parte do lançamento, mantendo o crédito tributário no valor tal. No voto do relator consta que foi levantado o discriminativo analítico do débito retificado. No recurso voluntário, o sujeito passivo, reiterando tese da impugnação na parte que vencido, postula a reforma da decisão para cancelar o lançamento. Na peça recursal, aborda os seguintes capítulos para a devolução da matéria: contribuições previdenciárias empregado, contribuição previdenciária patronal, retenção de nota fiscal do SAT, 1%, da ajuda de custo, da não apresentação dos livros e da lei do processo administrativo geral. É o que importa relatar. O recurso é tempestivo, conheço. Alegada nulidade. Defesa lei que a notificação de lançamento é nula, pleno direito, pois não existe esperança legal a amparar o auto de infração na proporção realizada. Pois bem, não assiste razão recorrente. Ora, primeiro, a despeito de tais afirmações, a defesa não faz qualquer contexto indicando as eventuais nulidades em sede de recurso voluntário, até mesmo para justificar o afirmado de forma mais objetiva. A afirmação de sede recursal é genérica. Eu estou negando a nulidade aqui. Mérito, quanto ao mérito, passa a apreciá-lo. Decadência. A defesa, em ligeira linha recursal, advoga que superou a decadência. Pois bem, a DRJ já reconheceu a decadência, não há mais o que ser reconhecido. Ora, sendo a notificação do lançamento datada de 31 de 3 de 2007, tendo a DRJ excluído quaisquer períodos compreendidos entre 3 de 99 a 11 de 2001, não há que se falar em outros períodos a serem contemplados, vez que o único período discutível lançado seria 2 de 2002, que segue a mesma lógica decadencial do período 12 de 2001, que não teve lançamento. E como a comprovação de pagamento aplica-se, e como não há comprovação de pagamento, aplica-se 173 e não há decadência, pois a competência 2 de 2002 poderia ser lançada até 31 de 12 de 2007. Então, se a notificação é 31 de 3, não há nada a decair. Sendo assim, não há outros períodos em luxo decadencial. A decadência já foi contemplada na retificação realizada pela primeira instância. Das contribuições previdenciárias empregadas. Como afirmado em linhas pretéritas, a controvérsia relativa ao lançamento de ofício e refere ao desconto de contribuição social dos segurados empregados para os períodos tais.
as quais não foram recolhidas em que pese o desconto operado dos segurados empregados. A recorrente diz que estará providenciando o pagamento de incontrovérsia que não compete cogitar a prática de ilícito, porém não consta comprovação de pagamento nos autos, demais disto, caso efetuado o pagamento, o mesmo extingue o crédito lançado e a punibilidade, mas não cancela o lançamento de ofício efetuado a tempo e modo, e a declaração de extinção compete à unidade lançadora e não à instância recursal. De qualquer forma, não consta nos autos eventuais comprovantes de recolhimento. Ademais, não compete a estes colegiados pronunciar sobre ilícito tributário penal na forma da súmula CAF 28, sendo assim sem razão recorrente. Das retenções de notas fiscais. Como informado a Lures, a controvérsia inclui também os valores referentes à retenção de 11% sobre notas fiscais de prestação de serviços das prestadoras relacionadas nos autos, assim como os devidos levantamentos usados para o período tal. Os levantamentos, além de constarem nas peças inaugurais da notificação do lançamento, são detalhados no recurso, no relatório fiscal de diligência realizado na primeira instância. O recorrente se insurge contra mantendo os mesmos argumentos da impugnação, inclusive falando de bis in idem. Todavia, a DRJ bem apreciou a matéria, inclusive reconhecendo em parte as razões de defesa, e na reapreciação hora desafiada não vejo elementos novos aptos a decotar outra eventual rubrica. Ora, o recorrente afirma que, relativamente à retenção de 11%, efetuou diversos recolhimentos e que a fiscalização não nos analisou, causando a ocorrência da bitributação. Entretanto, a DRJ, na revisão, afastou do lançamento o que realmente já havia sido recolhido, e a defesa não demonstra, daquele ponto em diante, outros recolhimentos não acolhidos pela decisão de piso. A DRJ foi minuciosa e bem detalhou a análise dos documentos juntados aos autos, constando e retificando os valores pagos antes do lançamento fiscal, face à comprovação de recolhimento em relação a algumas notas fiscais. De mais a mais, o recorrente não trouxe outros eventuais comprovantes, tampouco indicou algum que não tenha sido levado em conta. Sendo assim, sem razão recorrente nesse capítulo, no sentido de acrescer outras eventuais rubricas para decotar do lançamento. Da Lei 9784, ele vai falar daqui da Lei do Processo Administrativo, mas são alegações genéricas, existindo especificidades, e tendo o lançamento obedecido à psicologia invocada, e o normativo do Decreto 7235, que realmente rege o procedimento administrativo fiscal, não assiste razão recorrente, sendo assim, sem razão recorrente. Contribuições previdenciárias, patronal, do SAT, 1% da ajuda de custo da não apresentação dos livros sociais. A recorrente abre capítulo sobre as temáticas em tela, mas neste processo, debicado e tal, não consta o lançamento da parte patronal nem do SAT, tampouco ajuda de custo ou descumprimento de obrigação acessória, não apresentando os livros sociais, de modo que não há livro nestes autos sobre os referidos lançamentos, sendo assim sem razão recorrente para esse capítulo. Em resumo, com esse do recurso, rejeita a preliminar nulidade, rejeita a prejudicial decadência e controvérsia na peça recursal, período não acolhido pela DRJ, e no mérito da provimento, mantendo interdição recorrida ou de forma sintética, não provimento ao recurso. É como voto. Obrigado. Passar a votação. Eu acho, não sei quem, alguém se manifeste. Acho que é simples. Doutor Mário, por favor. Acompanho o voto do relator, presidente. Martim. Acompanho também. Ricardo. Acompanho. Ludmila. Acompanho. Caio. Acompanho. Juliano. Acompanho o relator, presidente. Também acompanho. Então, ficou por unanimidade de votos, se negar provimento ao recurso no item 92. Vamos ao item 93, e é mesmo interessado em Comprasa. Presidente, também ficou interessado, CFL 38, a decisão da RJ julgou improcedente o pedido principal deduzido na impugnação, reconhecendo o lançamento como procedente, embora tenha relevado totalmente a multa aplicada, não gerando crédito tributário a recolher por descumprimento de obrigação acessória CFL 38, cujo acordo estou assim emendado, descumprimento de obrigação acessória. Constitui infração à legislação previdenciária a não exibição pela empresa de documentos e ou livros relacionados a contribuições previdenciárias. E a autuação foi julgada procedente com relevação total da multa. Aí o contribuinte vai se surgir, eu peço o vênia para a gente ir direto ao voto, eu vou repetir aqui um pouco do relatório. O recurso é tempestivo, portanto, dele conheço. Já direto no voto. Página 4. A defesa alega nulidade, sustenta o cerceamento de defesa devido ao exíguo prazo que lhe foi concedido para a apresentação do documento exigido. Argumenta que o procedimento fiscal é nulo, pois foi lavrado sem anterior intimação por escrito do sujeito passivo e que o lançamento também é nulo por falta de fundamentação legal. Pois bem, não existe razão recorrente. Ora, primeiro, o procedimento fiscal previsto na legislação de registro não existe prévia intimação fiscal para o contribuinte corrigir a sua falta, especialmente no caso concreto, uma vez que intimado para exibir a folha de pagamento de agosto de 2005, em prazo específico,
e razoável, conforme relatório fiscal, não fez a tempo e moda. Ademais, se corrigiu a infração em momento posterior, não demonstrando que ainda existia a infração na época em que solicitado, não é caso de nulidade ou de cancelamento do lançamento, mas sim de relevação da multa, o que já foi concedido pela DRJ. Lá do outro, a atuação foi plenamente substanciada com fundamentos legais, e tem todos eles aí, peço vênia para não destacar e nem ler. Neste diapasão ainda existe nulidade e muito menos nulidade de procedimento. Aí eu finalizo aqui, sendo assim, rejeita preliminar nulidade. Mérito. Quanto ao mérito, passa a apreciá-lo. O recorrente alega que não é reincidente e para voltar a ser só após a decisão final terminativa. Sustenta também que foi intimado em 8/5/2008 para apresentar os documentos e no dia seguinte já foi autuada por não apresentá-los. Pois bem, entendo que o recorrente está correto em afirmar que só após a decisão final terminativa poderia ser considerado não reincidente em próxima falta, vez que o recurso tem efeito suspensivo. Porém, essa questão não faz a autuação ser nula, nem faz com que o lançamento seja desconstituído. De mais a mais, a multa foi relevada, de modo que não há crédito a ser pago. Lá do outro, a alegação de que foi intimado em 8/5/2008 para apresentar os documentos e no dia seguinte já foi autuada por não apresentá-los, não se sustenta. Veja-se o relato da fiscalização a qual se baseia nos elementos que instrui os autos. 2 pontos. Aí o relatório aqui, ele vai fazer aqui um resumo. Na tentativa de intimar a empresa pessoalmente para atender ao solicitado do processo fiscal, conforme acima descrito, foi feito contato telefônico no dia 28/4/2008 com o senhor Júlio, representante da empresa, que informou a fiscalização que o procedimento deveria ser feito diretamente com o seu setor jurídico, o qual teria poderes para representá-lo perante a repartição pública. Em contato com o jurídico no mesmo dia, foi marcada a reunião para a abertura do procedimento no dia 30/4, que já passou 2 dias, né? Reunião esta que o representante legal nomeado pela empresa não compareceu. Foi feita nova tentativa de intimação em 5/5, deu 28/4 para 5/5, já tem vários dias, no endereço da empresa também sem sucesso. Depois da tentativa foi enviado o TIAF, com a R, né? Foi enviado, o AR foi assinado dia 5/5, o qual foi recebido pela empresa dia 6/5, e que constava a data para a apresentação do documento solicitado até 8/5. Data esta em que a representante do jurídico da empresa entrou em contato com a fiscalização, marcando a reunião para o dia posterior, 9/5, a qual também não compareceu. Então, acho que aqui já está suficiente para a formação do convencimento de cada um. Ademais, quando relevou a multa, com a apresentação da documentação que sanou a falta, não comprovou de modo inconteste que a documentação existia nos moldes como apresentado desde o momento da autuação, e especialmente não comprovou fato impeditivo ou suspensivo para não ter exibido o documento no momento e no prazo que solicitado pela fiscalização. Sendo assim, mantém o lançamento, não assistindo razão à pretensão de cancelá-lo, embora não haja crédito tributário a recolher e faça a relevação da multa pela DRJ. Aí ele novamente vai citar o livro de processo administrativo geral, que são alegações genéricas, então, sem razão recorrente também nesse capítulo, o dispositivo sintético deve provimentar o recurso, é como voto. Ok, Ludmila tinha pedido para se manifestar. Ludmila, qual a palavra, por favor? Eu não entendi, Leona, qual que é a utilidade desse recurso? Qual que é a utilidade? Se a multa... Reincidência. Ele fala disso, inclusive. Se um dia, quando tiver uma decisão terminativa, ele deve ser considerado reincidente. Se bem que eu acho que a reincidência, eu não sei como é que funciona, pelo tempo do processo, já teria passado. 5 anos, cara? 5 anos. Então já passou. Demorou tanto a julgar que não vai ser considerado. Já readquiriu. Já readquiriu. Mesmo que a gente condene aqui, mantenha a condenação. Mas, enfim, se ele tivesse julgado rapidamente, teria pertinência. Mas demorou tanto. Porque, como eu não vi nenhuma utilidade prática nisso, eu até não conheceria, entendeu? Mas quando ele interpôs o recurso, tinha utilidade. Se tivesse julgado rapidamente, ele poderia ganhar e não seria considerado reincidente se ele fosse autuado no ano seguinte. Poderia não conhecer por superveniente. Perda de objeto. Oi? Sim. Se você fosse alegar superveniente, perda de objeto, mas utilidade tinha. Mas aí eu também nunca vi nem ser feito dessa forma, eu julguei. Mas o interesse você olha quando você está apreciando, né? Não, enfim, tá entendido, não vou criar problema por causa disso. Mas eu acho que às vezes até seria importante fazer essa consideração, porque eu fiquei
Mas seria uma perda de objeto causada pela própria administração, seria quase uma prescrição intercorrente por vias oblíquas. E a gente não pode reconhecer a prescrição intercorrente. Quando ele intercorre, tinha fundamento. É perda de interesse recursal superveniente, porque se o medo era a reincidência, transcorridos 5 anos, esse temor não se justifica mais. Mas não vou criar. Caio quer falar também. Caio, por favor. Eu estava atrás da legislação aqui. Na verdade, a redação do RPS hoje e ela foi alterada, mas antes já era, ele devia decisão condenatória, 5 anos contados da decisão, da decisão final, se tornar irrecorrível administrativamente a decisão condenatória. Então, 5 anos a partir daqui. Então ainda tem interesse. Interesse permanente. Não tem objeto, não. Não tem prescrição intercorrente. Interessante esse caso aí, né? Que a gente... eu fui tirar essa dúvida aqui porque é fundamental. Ótimo, obrigado, Caio. Obrigado, Caio. Vamos passar a votação, então. Todo mundo entendeu o caso e fica guardado na memória aí. Acho até, Leonardo, talvez se você puder acrescentar, mas até para fins até de consulta, se a gente quiser, né, ver o caso, colocar aqui que inclusive a reincidência... Parágrafo único do 290. Colocar na fundamentação de voto apontando que haveria, veja-se que existe interesse recursal, efetivo. Só colocar... Eu coloco na admissibilidade. Exatamente. Acho que é interessante para a gente até ter uma fonte de informação aí. Boa. Então, vou passar a votação. Se ninguém tiver nenhuma observação, doutor Mário. Independente desse artigo aí do parágrafo 290, ela poderia ter sido autuada já depois desse lançamento aí com reincidência, então, e está guardando esses dias para aplicar o outro também. Além disso, né? Relator, né? Martim? Acompanho também. Ricardo? Acompanho. Ludmila? Acompanho. Caio? Acompanho. Juliano? Acho que alguém caiu aí, né? Foi justamente Juliano. Caiu na hora de votar. Quero aguardar ele votar aí. Caio, parágrafo 290. Ô, Juliano, você acompanha a discussão? Pode votar? Caio. Posso votar? Eu caí muito rápido. Sim, eu vi, né? Pode votar, então. Acompanho o relator. Acompanha? Tá bom. Eu também acompanho, então ficou negado provimento ao recurso para o item 93, correto? Então, correto. Vamos aguardar só o Leonardo fazer o registro aí. Podemos prosseguir, Leonardo? Pode, presidente. 94 agora. É uma intempestividade. Se quiser abrir aí para acompanhar. Sim, já está aberto. Eu pedia, uma impugnação intempestiva, eu pedi a vênia para a gente ir direto ao voto. Por favor. Direto à admissibilidade, que eu digo. O recurso voluntário não atende a todos os pressupostos de admissibilidade. Ora, a DRJ demonstrou que a impugnação era intempestiva e que, por isso, não conhecia das matérias de defesa apresentadas pelo sujeito passivo, limitando-se a declarar a extemporaneidade da impugnação. Neste contexto, o recurso voluntário, dentre os vários capítulos arguidos pelo contribuinte, pode ser conhecido unicamente na parte que trata do controle de legalidade da decisão recorrida contra a temática da tempestividade da impugnação. E aí, as datas subindo aqui um pouco, voltando, notificação foi em 22 de fevereiro de 2008, está na folha 295, e o protocolo recursal foi em 17 de 3 de 2008, folha 297. Desculpa, aqui o recurso voluntário é tempestivo, mas a impugnação é que era intempestiva, né? Se eventualmente os fundamentos contra a intempestividade da impugnação forem afastados, então dá-se-á o provimento parcial ao recurso e os autos retornam à DRJ. E aí eu vou direto para o dispositivo. Dispositivo não, desculpa, a fundamentação de método lá embaixo. Página 14.
Mérito. Após o exame de admissibilidade, com conhecimento parcial do recurso voluntário, faz o Ministério analisar o capítulo do recurso voluntário que trata da intempestividade da impugnação para apreciar tão somente se a impugnação foi ou não intempestiva, a fim de exercer o controle de legalidade da decisão de primeira instância. Esse é o mérito da análise, o que não se confunde com o mérito propriamente dito. Preliminar de nulidade da decisão de primeira instância que não conheceu da impugnação sobre o fundamento de intempestividade, investigação sobre a instauração ou não da fase litigiosa do procedimento fiscal. Pois bem, as provas dos autos apontam para a correção do procedimento e da aplicação do direito efetivado pela BRJ. Haja visto que a ciência do lançamento ocorreu em 18/12/2006, página 175, iniciando-se o termo em 19/12/2006 e encerrando-se o prazo para impugnar em 2/1/2007, na forma do artigo 293, parágrafo 1º do Regulamento da Previdência Social, que regulava o procedimento à época, enquanto a impugnação só veio a lume em 3/1/2007. Folhas 182, 183/184, isto é, após encerrado o prazo para impugnar, não havendo dúvida quanto à extemporaneidade da impugnação. Ademais, a alegação de que houve comparecimento da repartição do INSS no dia 2/1, conforme declaração de comparecimento solicitada pelo contador da empresa e emitida por servidor público, após horário de protocolo da agência, não é eficaz e suficiente para prorrogar o prazo de protocolo. Folha 186. Aliás, como bem registrou a decisão de piso, poderia o recorrente ter efetivado o protocolo via Correios e evitado o ônus da intempestividade, mas não fez. Lá do outro, a declaração não comprova, por exemplo, que o recurso estivesse pronto e confeccionado naquela data. Eu, em resumo, conheço parcialmente o recurso voluntário para analisar apenas a temática da intempestividade da impugnação, deixando de conhecer as demais matérias, e na parte conhecida, nego-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida. O dispositivo, de forma sintética, ante o exposto, conheço em parte do recurso, apreciando apenas a preliminar de intempestividade da impugnação para, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Ok, a gente já... tipo de situação várias vezes aqui na turma, né? Não sei se alguém quer fazer alguma colocação, senão eu já vou passar. Ludmila, ela diverge quando tem decadência, mas aqui eu não tem matéria de ordem, isso que eu estava conferindo. Não tem, não. Nesse aqui não tem, não. Tranquilo, eu acompanho. Não chegou Ok. Alguma dúvida em relação à tempestividade ou não da impugnação? Acho que não, né? Então vamos passar a votação, então, Mário, por favor. Eu só achei estranha a declaração de comparecimento aqui. Desculpa aqui. Oi? Aqui tem decadência, sim, tá? Ele pede decadência. A Ludmila conhece de ofício, né? Isso. Mas tem efeito prático, você não chegou a olhar, né? Não, cheguei a olhar, não. Deixa eu pegar uma vista de mesa desse processo, então. Vista de mesa? Isso. Ok, vou botar aqui vista de mesa. Mesa é o 90. Pega também do 95, tá? Que também tem... O 95 eu tenho dúvida... O 95 eu estou na dúvida se tem a decadência, porque eu acho que tinha decadência, eu acho que o outro não tinha. Então ela pega a vista de mesa dos dois aí para isso. É a mesma empresa. Não, tem decadência também. Tá, vista de mesa do Ludmila 94, 95, tá? Vamos Pronto. passar 96. Tá. 96. Cuida-se o caso versando de recurso voluntário relativo em conformidade com a decisão da 5ª turma da DRJ de Salvador, Bahia, que, por unanimidade de votos, considerou procedente em parte o lançamento de obrigação acessória CFL 68. Após analisar pedido de relevação da multa, cujo acordo estou assim emendado, aí eu vou ler só o trechozinho destacado. Relevação da penalidade. A multa será relevada mediante pedido dentro do prazo de defesa, ainda que não contestada a infração, se o infrator for primário, tiver corrigido a falta e não tiver ocorrido nenhum circunstância agravante. O lançamento foi assim sintetizado. Trata-se de auto de infração, lavrado por ter deixado de informar na GFIP todos os fatos geradores de contribuições, que foi a informação não declarada foi pagamento feito a autônomos e prolabore de sócios, informa o relatório fiscal que não houve circunstância agravante e houve circunstância atenuante. A impugnação foi assim sintetizada. O contribuinte solicita a relevação da multa aplicada e junta a cópia do protocolo de envio de arquivos, bem como relação de trabalhadores. A tese de defesa
foi acolhida em parte pela DRJ, e lá é dito o seguinte: quanto à relevação da multa, a DRJ consignou que para fazer juízo é preciso preencher requisitos, sendo consignado que, consultando o sistema informatizado, constatou-se que o contribuinte corrigiu a falta com relação à maior parte das competências, logo fazendo contribuir juros a benesses em relação a estas, excluindo-as do lançamento. Todavia, o julgamento da COA consignou que para as competências 10 de 2001, 8 de 2002, 9 de 2002, 10 de 2002, 6 de 2004, não houve correção plena, sendo, portanto, mantida a autuação em relação a tais períodos, pois nela se deixou de informar a integralidade da remuneração paga a contribuintes individuais que lhe prestaram serviços. Ao final, a DRJ concluiu julgar procedente em parte. No recurso voluntário, o sujeito passivo, reiterando, o sujeito passivo postula e insiste com a relevação integral da multa. Postulou também, em caráter subsidiário, a invalidade da multa em razão da razoabilidade, proporcionalidade e natureza confiscatória. Invocou ainda, em caráter preliminar, a prescrição intercorrente, face à ausência de julgamento de 30 dias. Juntou documentos relacionados ao LIDE, muitos já colacionados. Não há processo principal relacionado ao processo acessório em comento. Informação essa confirmada pelo setor de apoio ao julgamento, bem como decorrente da leitura dos argumentos de defesa. É o que importa relatar. O recurso voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade, por conseguinte, conheço do recurso. Prescrição intercorrente não é aplicável no CAF, súmula CAF 11. Documento novo, a defesa colacionada. Praticamente ele repetiu os documentos. Eu conheço desses documentos, por isso. São xerox, basicamente, de documentos já colacionados. MEP. A defesa advoga a relevação integral da multa e, especialmente, requer a reforma da decisão de primeira instância, pois afirma que, com relação às 5 competências evocadas pela decisão recorrida, a empresa recorrente afirma e prova que os recolhimentos previdenciários devidos em sua integralidade via corrente da ação fiscal foram realizados antes do julgamento da autoridade competente, consoante resta comprovado de forma inquestionável pelos documentos ora juntos. Ditos recolhimentos foram realizados pelos valores devidos sem nenhum prejuízo para o INSS. A não inclusão de tais valores na GFIP, mas o efetivo pagamento de tais valores, nos momentos próprios, importa em que a autoridade previdenciária não arcou com nenhum prejuízo, o que serve para relevar a multa por inteiro ou por seu valor total. Pois bem, no sentido argumentado pela defesa, não lhe assiste razão. Explico. Ora, o recorrente confessa que não incluiu os valores na GFIP, e a decisão de piso bem detalhou que as competências tais não houve correção plena, pois se deixou de informar a integralidade da remuneração paga a contribuintes individuais que lhe prestaram serviço, conforme a tabela expositiva a seguir. Aí tem a tabelazinha aí. E mais a multa pelo descumprimento da obrigação acessória do Código CFR 68 não é sanada com o recolhimento do principal, prescindindo obrigatoriamente da correção da GFIP, da correção da falta, o que não ocorreu nesses específicos casos. Veja que a relevação da multa é para saneamento da obrigação acessória e não pelo recolhimento do principal, a teor do hoje revogado, parágrafo 1º do artigo 291 do decreto 3.048. E por isso aí, sem mais delongas, sim, tem mais, desculpe. Por sua vez, a multa está capitulada no artigo tal. Por último, vou avançar um pouquinho aqui. Por último, cabe registrar que o recurso foi interposto após a medida provisória, convertida numa lei tal, e não pretendeu a aplicação da nova legislação, mas, ainda assim, a despeito de não ter tema recursal independente de postulação do recorrente, por ocasião da liquidação do julgado, deverá a unidade lançadora observar a CAF 119, e, se necessário, aplicá-la. Deve-se, por ocasião da liquidação do julgado, considerar, se for a hipótese, a retroatividade benigna. Sendo assim, sem razão recorrente, nas razões do recurso voluntário. Por tudo, antes exposto na provimento ao recurso. É como voto. Ok. Algum questionamento, dúvida? Eu vou passar a votação, Mário. Acompanho o voto do relator, presidente. Martim. Também acompanho. Ricardo. Acompanho. Ludmila. Caio. Acompanho. Juliano. Acompanho o relator, presidente. Também acompanho. Só ficou negar provimento ao recurso para o item 96, item 97 ainda com o Leonan, Park Service.
Cuida-se de recurso voluntário relativo à decisão da sexta turma da DRJ de Ribeirão Preto, comunidade de voto de um procedente deduzido na impugnação, cujo acordo registro assim aumentado, 2 pontos. Completa a empresa a arrecadação e o recolhimento aos cofres públicos das contribuições assegurados empregados, mediante desconto da alíquota correspondente em suas remunerações e repasse juntamente com contribuição a seu cargo. As informações prestadas no GFIP são utilizadas como base de cálculo das contribuições arrecadadas pelo INSS, compõem base de dados para fins de cálculo e concessão de benefício previdenciário, bem como constitui termo de confissão de dívida na hipótese de seu não recolhimento. Decadência, o direito da Seguridade decai em 10 anos, segundo a DRJ. Será indeferido o período de perícia sempre que esta se mostrar necessária. O lançamento foi bem sumariado no relatório do acordo objeto de resignação pelo que passa adotá-lo. Traço notificação do lançamento, na fila D, atinente à contribuição de segurados empregados. Tais contribuições descontadas e não repassadas foram apuradas através de exame de folhas de pagamento e declarações de GFIP, confrontadas com as guias de recolhimento da empresa. A impugnação foi assim sintetizada. A empresa em impugnação argumenta em síntese e em preliminar que sempre foi optante pelo simples, jamais tomando ciência de que teria sido excluída, razão pela qual informa sobre a exclusão nesta ação fiscal e entende anula. Decaiu o direito de lançar, uma vez que o lançamento se reporta a 99. No mérito aduz que foi vítima por 3 vezes de enchentes, e os documentos que comprovariam os recolhimentos são aqueles cujos comprovantes se perderam, sendo do fisco o ônus da prova do não pagamento. Repisa está inscrita como optante do Simples, e agora Simples Nacional, e que sempre recolheu todos os impostos e contribuições, que não apropriou de valores descontados de seus funcionários, que os cálculos dos supostos valores omitidos não foram corretamente auferidos, razão pela qual protesta por exame pericial. Requer ao final que todas as intimações e decisões sejam também comunicadas aos advogados. A tese não foi acolhida pela DRJ, conforme sintetizei a Alhures. Consignou-se que julgava procedente o crédito tributário constituído. No recurso voluntário, o sujeito passivo reiterando termo da impugnação postula a reforma da decisão de primeira instância, tem que cancelar e declarar a nulidade ou o cancelamento do lançamento. Na peça recursal, aborda os seguintes capítulos para devolução da matéria ao CAF. Da sumária exclusão do simples, da nulidade da exclusão, falta de cientificação, notificação de defesa, da decadência do direito lançado, do cessamento de defesa do tocante à falta de perícia contábil, da inversão do ônus da prova, da falta de documentos hábeis, do correto procedimento da empresa. É o que importa relatar. A admissibilidade é admissível. Cessamento de defesa no tocante à falta de perícia contábil, inversão do ônus da prova, falta de documentos hábeis. A defesa alega que compete à administração tributária o ônus da prova de não pagamento e que sempre recolheu todos os impostos e contribuições decorrentes dessa situação, que não se apropriou de valores descontados de seus funcionários, que a decisão de primeira instância é nula por indeferir a perícia, que os cálculos dos supostos valores omitidos não foram corretamente auferidos, razão pela qual requer o provimento da tese recursal. Pois bem, não assiste a razão recorrente. Ora, primeiro, a despeito das afirmações, a defesa não faz qualquer contexto indicando as eventuais incongruências, até mesmo para justificar a perícia invocada. A afirmação é genérica. Malgrado afirme que os cálculos teriam erros, não indica de forma específica, a partir de elementos dos autos, onde estariam as inconsistências. Não faz qualquer amostragem, confrontação e exemplificação. Lembre-se, inclusive, que a autuação decorre do declarado e não recolhido em relação aos descontos dos segurados empregados no serviço do recorrente. Eu trago outras questões mais sobre o decreto 7235, para mim todas cumpridas pela fiscalização, sendo assim rejeita a preliminar nulidade devido à realização de perícia, até porque a prova caberia ao contribuinte, e não o contrário. Da sumária exclusão do simples, da nulidade da exclusão, da falta de cientificação, notificação de defesa. A defesa alega que sempre foi optando pelo simples, inicialmente o simples federal e posteriormente o simples nacional, e que não teve conhecimento de eventual exclusão do regime especial de tributação, não sendo razoável o conhecimento apenas no procedimento fiscal, pelo que requer a nulidade, sustenta inclusive cessamento de defesa. Pois bem, não assiste a razão recorrente como não vislumbra mudanças entre a impugnação e o recurso voluntário, tendo a matéria sido apreciada adequadamente pela decisão de primeira instância, passa a adotar o fundamento daquela decisão. Aí eu leio o grifo. No tocante à exclusão da empresa do regime tributário de microempresas e empresas de pequeno porte, conhecido como simples, arguida como suficiente para a lei de procedimento fiscal justificado diferenças cobradas, tal exclusão é irrelevante para o caso em análise. Isto porque desde a Lei 9.317/96, instituidora do regime específico de tributação diferenciada, a opção por ele jamais implicou no pagamento de contribuição previdenciária devida pelos segurados empregados, que é a contribuição que se cobra nesta NFLD. Acho que nem precisa ler mais o resto. Aqui é suficiente. Ora, é nítido que se trata de lançamento de desconto e contribuição de segurados empregados não recolhidas. A exclusão do Simples Federal do Simples Nacional não interfere no caso concreto, não sendo
essa alegada exclusão e sustentada no cientificado, ponto efetivo da lei de hora em escrutínio a partir dos fatos geradores do lançamento, sendo assim rejeitada pela nulidade. Mérito. Decadência. A defesa advoga que se operou a decadência, vez que o período de apuração das contribuições lançadas estão compreendidos em janeiro de 99 a novembro de 2005, enquanto a notificação é de dezembro de 2007, de modo que nos termos do artigo 173 ocorreu a decadência. A própria defesa pede 173. Pois bem, considerando o período de apuração 1º de janeiro de 99 a 30 de 11 de 2005 e a notificação do lançamento em 26 de 12 de 2007, restam decaídos o período de apuração 1 de 1 de 99 a 30 de 11 de 2001. O período 31 de 12 de 2001, assim como os períodos seguintes, não estão decaídos, pois só poderia ser lançado em 1º de janeiro de 2002 e o primeiro dia do exercício seguinte ao qual poderia ser lançado seria 1º de janeiro de 2003 e o termo adquém 31 de 12 de 2007 e 26 de 12 de 2007, né, a notificação. Então decaiu de janeiro de 99 a novembro de 2001, inclusive. Do alegado correto procedimento da empresa. A controvérsia, como já relatado, decorre do não recolhimento das contribuições de segurados empregados após desconto de arrecadação efetivado pelo recorrente na remuneração do seu pessoal. Todavia, sustenta que não estava obrigado ao recolhimento por ser empresa do Simples e posteriormente do Simples Nacional. Eu até já abordei isso na questão da nulidade, né? A questão do Simples não veda, não atrapalha o ter que recolher a parte do segurado empregado, que é descontada, né? Sendo assim, sem razão recorrente. Então, portanto, de forma resumida, ante o exposto do provimento parcial ao recurso, para declarar a decadência das competências 1 de 99 a 11 de 2001, inclusive. É como voto. Agora, só um instantinho, eu estou querendo ver uma coisa aqui rápida, tá? Tá. A minha dúvida aqui, que eu estou vendo que teve competência... Deixa eu ver aqui. Quais foram... deixa eu ver uma coisa... 11 de 2001. É que aqui teve lançamento, competência 13. 13 de 2001, 13º também decai, porque ele é pago em dezembro. A gente já discutiu isso, se lembra? Quando é 11 eu não tinha visto que tinha competência 13. Se tem, 13. Se tem, eu concordo, eu não discuto, não. É que tá em novembro, né? Ele paga em novembro. A primeira parcela não, paga tranquilo. dia 5 e o segundo até dia 20. Então aqui eu só colocaria assim, para declarar a decadência das competências 1 de 99 a 11 de 2001, inclusive, e 13 e 2001. 13/2001. Isso. Porque não faria o interregno todo, porque é de 2012. 2012, está falando aqui o seguinte. Isso. A 12 não decai. Tá. Então eu boto depois do inclusive, eu boto inclusive entre vírgulas e acrescento e 13 de 2001. O dispositivo é só para acrescentar depois. O dispositivo vai ser, eu vou botar aqui o padrãozinho, tá? E depois vocês ajustam aí, só para ficar, mas é isso aí. Tirando esse detalhe, não tem mais nenhuma observação. E na fundamentação eu coloco que a 13 de 2001 segue o padrão 11 de 2001. Sim, tranquilo. Obrigado, presidente. Não tinha visto, não. Algum questionamento a mais? Eu vou passar a votação, então, Mário. Acompanhe o relator, presidente. Martim. Acompanhe o relator. Ricardo. Relator. Ludmila. Acompanho também. Caio. Acompanhe o relator. Juliano. Acompanhe o relator, presidente. Também acompanho. Então fica... A Ludmila quer falar alguma coisa, Ludmila? Não, é posterior à proclamação. Posterior, tá. Então ficou por unanimidade de votos, ficou reconhecida a decadência desses períodos de declarar competências de janeiro de 99 a novembro de 2001, inclusive 13º de 2001. E agora passo a palavra a Ludmila, que pediu a palavra aí, Ludmila. Eu queria só propor, presidente, por causa do horário, fazermos 94 e 95, que eu já tive condições de olhar, não está decaído, não, então
nem vou fazer voto de declaração, e aí a gente encerraria essa parte por causa do horário, fazer a liberação da Patrícia para a gente continuar depois da gravação. Só um segundinho. Não, com certeza, apoio a proposta. Então, vamos voltar ali, retornar ao 94, 95. Era a impugnação intempestiva, correto? E era da higienização 94, na verdade, né? Correto, presidente. Vamos ver, 94 primeiro, um de cada vez, né? Mas acho que é mais ou menos o mesmo nacional. Mas vamos ao 94, já foi relatado, já foi feita a proposta, relatado, a fundamentação de voto também já foi exposta, era mais para sanar essa dúvida da doutora Ludmila, mas então, não havendo mais dúvidas, eu acho que está bem, foi 15 minutos atrás, a gente pode até passar para a votação. Só peço que todos abram o processo. Eu posso ler o dispositivo e fazer um resumo bem resumido mesmo? Por favor. O 94 e 95 é o mesmo contribuinte, são as mesmas razões. A impugnação foi intempestiva, a DRJ reconheceu a intempestividade da impugnação, ele entrou com recurso voluntário tempestivo, eu estou conhecendo a preliminar de intempestividade da impugnação, e nesse caso, como eu estou confirmando a intempestividade da impugnação, meu dispositivo ante o exposto, conheça em parte do recurso, apreciando apenas a preliminar de tempestividade da impugnação, para na parte conhecida negar-lhe provimento. Ok. Então, vou passar a votação, então, né, que a gente já relatou e já expôs a matéria. Se alguém tiver alguma dúvida, esse é o momento. Doutor Mário? Acompanho o relator, presidente. Acompanho também. Ricardo? Acompanho. Ludmila? Eu também vou acompanhar, mas só fazendo um registro que eu apreciaria, né, a matéria de ordem pública, como eu fiz no caso, por não ter constatado a decadência alegada, não teria o recorrente nenhum efeito prático, né? Então, acompanhando, seria melhor acompanhar pelas conclusões, né? Pode ser. Vou acompanhar pelas conclusões. Ok. E Caio? Acompanho o relator. Juliano? Acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho. Então, ficou conhecido em parte de recurso, apenas quanto à matéria tempestividade da impugnação, na parte conhecida, negar o provimento. Para o item 94, votou pelas conclusões a conselheira Ludmila. 95, por favor. Está sem microfone, Leonardo. O 95 é igual. Quando eu fiz o resumo, eu fiz essa observação. É exatamente igual, os prazos também. Tudo igual. Igualmente tempestivo, no argumento mesmo tudo. É a mesma observação de Ludmila também. Ok. Então, sendo igual, eu vou partir do pressuposto, né, que foi mesmo alguém tem uma divergência em relação ao já votado, se manifeste, senão vai produzir o mesmo dispositivo, né? Então, todos de acordo. Então, ficou 94 e 95. Ficou esse mesmo provimento já. 95 também ficou esse dispositivo de conhecer parcialmente o recurso, apenas no que se refere à tempestividade de impugnação, para na parte conhecida negar-lhe provimento. E a gente passa aqui, a gente só tem mais um, né, que é o 98 da Lavra do doutor Leonardo. Mas eu acho que a gente pode liberar a Patrícia, né? Para aí depois a gente fazer uma o 98 é recurso intempestivo. Vamos terminar então o bloco do doutor Leonardo? Vamos fazer o bloco do doutor Leonardo, várias coisas de carnaval, né? Vamos lá, o 98. O 98 é recurso voluntário intempestivo, então é mais fácil, porque nesse caso nem há controvérsia no colegiado, que a Ludmila, ela às vezes conhece ela conhece quando o recurso, ela conhece da decadência matéria de ordem pública quando há tempestividade, não o recurso voluntário, né? Apesar da intempestividade da impugnação. Okay. Aqui é o próprio recurso voluntário que está intempestivo. Eu vou direto para a admissibilidade. Apesar de alegar ter protocolado recurso tempestivo em 20 de 8 de 2009, folha 312, requerente a admissibilidade juntada aos autos, o recorrente não atende aos referidos pressupostos extrínsecos relativos à tempestividade. Ora, a intimação postal dando ciência da decisão recorrida se deu em 20 de 7 de 2009, segunda-feira, conforme aviso de recebimento nos autos, folha 718. Todavia, o protocolo recursal foi efetivado em 20 de agosto
de 2009, folhas 312, quinta-feira, quando já vencido o prazo. Ademais, existe despacho de encaminhamento que confirma a intempestividade, folha 705, e termo de consulta dos sistemas informatizados que apontam a intempestividade, folha 311. Então, nego conhecimento, ante o exposto, não conheço do recurso. Ante o exposto, não conheço do recurso. É como voto. Ok. Alguém poderia dar uma conferida aí nas datas, por favor? Só para a gente ter uma segurança boa no julgamento aí. Alguém que não seja o Leonardo. Ninguém está olhando? A Ludmila acho que está, né? Na minha conta tá ok. Temos Ok. final dia 19. Tá ok. Tá ok. O que tá ok? O encaminhamento Do encaminhamento. Ok. A contagem tá certa. Ok. Se ninguém tiver mais dúvida, então vamos à votação, então. O Ludmila tá vendo ainda, não? Não sei se alguém está mais vendo. Eu achei o AR e eu não tô vendo o recurso. Ah, tá, por favor. Onde que tá? O protocolo, a interposição, O que é que você quer? O protocolo. Protocolo recursal, 20/8, folhas 312. Tá, beleza. Folhas 312, 20/8. Ok, protocolo também. A página 111 do volume 2, Ludmila. Ah, eu já achei. Ah, tá. Então, ok. Mas é 20/20, né? 20/7 a 20/8, né? Isso. Mas julho tem 31 dias. Tá. Prontos? Então vamos votar, então. Votando no item 98, sim, serve-se a proposta relatora não conhecer do recurso. Mário, como vota por intempestividade? Inclusive, o próprio recurso é datado de 20/8, então não tem nem como eu falar que foi antes. Acompanha o relator. Também acompanho. Ricardo? Eu acompanho. Ludmila? Acompanho. Caio? Acompanha, relator. Juliano? acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho. Então, ficou por unanimidade de votos se negar, não conhecer do recurso. E encerramos por hoje a participação do Dr. Leonan. E vou pedir então para o apoio à sessão, a Patrícia, encerrar a gravação, que vai prosseguir com os próximos conselheiros, gravando o restante da sessão pelo adiantado da hora. Ok, presidente.